Olá, bom dia! Bom dia, lindo domingo a todas as famílias. Muito bom, eu pensei que você ia ser sexista, falar só a todas, né? Ah, Já emendar não. aí a todos também, né? Mas não, não é o caso, todas as famílias ficou bem colocado. Satisfação enorme estar aqui de novo com vocês, proporcionando um contato virtual, né? A gente agradece a liberdade que os irmãos nos dão de adentrar a sua casa, a sua intimidade, neste momento em que a gente pretende estudar um pouquinho mais sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, né? A gente ainda está necessitando do afastamento social, o Portal da Luz ainda não pode abrir suas portas para os trabalhos públicos, então a gente ainda está aqui na missão de estreitar esse nosso contato para não deixar a nossa peteca cair, né, como diria o Suanésio. Então vamos aproveitar ao máximo essas oportunidades, como sempre recomendando que deixemos à disposição um recipiente com água para proporcionar para a gente a medicação necessária ao nosso corpo, à nossa mente, ao nosso espírito, de acordo com as nossas necessidades. Então, para quem ainda não separou, dá uma corridinha lá, separa um pouquinho com água, ou então pausa o vídeo, vai lá devagar mesmo, depois volta, aperta o play de novo, né? sem acidentes. E nesses instantes a gente conta com a visita amiga da espiritualidade a nos amparar. Faça aí uma oração ao seu anjo protetor, ao seu espírito protetor, e ele vai cuidar junto conosco da fluidificação dessa água, né? A gente agradece então a oportunidade e roga a espiritualidade amiga que nos ampare, nos proteja, ampliando a nossa compreensão sobre a lição desta manhã, proporcionando o esclarecimento necessário e útil a cada um de nós. Uma vez mais, nós nos recordamos de Jesus, elevando o pensamento até o Pai, dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como em toda parte. O pão de cada dia dai-nos hoje, perdoa as nossas dívidas, como perdoamos os nossos devedores. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. E que assim seja. Que assim seja. Isso aí, pessoal. A gente vai dar continuidade aos nossos apontamentos sobre o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Amai o vosso inimigo. E a gente iniciou essa reflexão na última sexta-feira, falando de pagar o mal com o bem. E vamos dar sequência nesse estudo aí, ampliando as reflexões. A gente leu o item 3 na sexta-feira e agora a gente vai ler o item seguinte, né? No item seguinte, Kardec coloca lá que para o crente e ainda mais para o espírita, a maneira de ver é inteiramente diversa, porque ele dirige o seu olhar para o passado e o futuro, entre os quais a vida presente é um momento apenas. O ponto de vista em que se coloca torna-lhe as vicissitudes menos amargas, quer venham dos homens ou das coisas. Se não se queixa das provas, não deve queixar-se também dos que lhe servem de instrumentos. Se em lugar de lamentar agradece a Deus por experimentá-lo, deve também agradecer a mão que lhe oferece a ocasião de mostrar a sua paciência e a sua resignação. Olha que beleza, né? O Kardec é sempre muito inteligente em suas observações e às vezes a gente passa desapercebido, né? Aí ele destaca um trecho muito importante, muito racional mesmo, né? Que a gente uma lógica precisa, que a gente às vezes não consegue alcançar. A gente vive em um mundo de provas e expiações. A gente compreende com Jesus, com o ensino da doutrina espírita, que é necessário que a gente passe pelas aflições da vida para ter um engrandecimento moral, para que a gente tenha um desenvolvimento das habilidades morais, para que a gente atinja um padrão de pensamento, um padrão de sentimento elevado, né? E nós sabemos que viemos de experiências passadas das não tão felizes, para usar um eufemismo, né? A gente se equivocou no passado e agora tem a oportunidade de rever esses atos através de novas experiências. Então não é uma atividade simples, ela pressupõe que a gente passe por aflições, né? E a gente agradece a Deus pelas aflições, né? Porque nas palavras
de um orador espírita da cidade, inclusive. Antigamente a gente ouvia falar que a dor era o tratamento de beleza do espírita, né? Do espírito. Né? E era mais ou menos nesse sentido bastante razoável. Né? Então, passar pelas aflições engrandece a alma, quando fazemos de forma resignada, é óbvio, né? Quando aproveitamos as experiências. Agora, as aflições podem vir de coisas ou de pessoas, né? Podem ser proporcionadas por coisas ou pessoas. Uma intempérie, uma chuva, um redemoinho que seja, nos causa abalo, nos causa aflições. Não é? Mas também a ingratidão, também a traição, também a calúnia proporcionam um enrijecimento da nossa alma, o desenvolvimento das qualidades do perdão, das qualidades da tolerância, né? Em especial do perdão. Né? E não é sem um agente que isso acontece. E quantos de nós agradece por essas mãos abençoadas? Né? A gente os vê como inimigo, a gente os vê como um empecilho, como um obstáculo, às vezes a ser eliminado, às vezes a ser superado, quando na misericórdia a ser ignorado. Né? Mas são, antes de tudo, mãos que favorecem o nosso progresso. Né? Então, também, como coloca Kardec, a gente deveria ter a ocasião de mostrar, né, o nosso perdão e agradecer a Deus por nos experimentar através desses irmãos. Uma reflexão bastante interessante, né, gente? Bastante... De imediato, quer falar alguma coisa ou adiantamos aqui? Eu penso que esse movimento, né, que Kardec faz com o nosso pensamento dá uma bagunçada, porque faz com que a gente saia daquele pensamento já construído, né, de que temos que agir pelas nossas próprias mãos e buscar sempre um culpado, né, na história, nos acontecimentos. E Kardec vem resgatar essa mansetude, essa compreensão, compaixão que Jesus vivenciou, né? Então, a gente, num primeiro momento, esse pensamento mexe com a gente de uma tal forma que a gente até nega o ensinamento. Porque é difícil de aceitar que a gente tem que agradecer essa oportunidade, agradecer essa ocasião, seja ela vindo de situações externas. Olha o Covid aí, né? Isso, seria um exemplo. Seria um exemplo, algo externo, situações, pessoas. Como é que eu vou agradecer algo que me abala, que me ofende? E a gente conversou um pouquinho na nossa última explanação do Evangelho, dizendo sobre das leis, né? E isso que você coloca, destacando Kardec, o ponto de vista, sendo a nossa referência de que nós temos um passado, muitas vezes, a ter que nos ajustar às leis, porque o nosso passado pode ter sido comprometido por escolhas equivocadas, por vícios, por mau hábitos, ou até mesmo por uma negligência da nossa parte em não praticar o bem, né? Não ter um movimento na construção do bem, das virtudes, até mesmo na nossa vida pessoal, né? Então a gente precisa retornar para ajustar essa lei. Nós falamos dos sentimentos que são diferentes quando nós estamos diante de um amigo, de um irmão, em relação a alguém que não tem um pensamento, um sentimento de boas-vindas para com a nossa pessoa. E aí eu chego à conclusão, lendo esse trechinho do Evangelho, que também tem um relato de que para cumprir essa lei, de a gente estender essa gratidão pela oportunidade que nós estamos tendo de nos ajustar no caminho com aqueles que ou nos prejudicaram ou sem que nós nos lembramos, e esta segunda opção é a mais provável, nós cometemos falhas graves e agora precisamos nos ajustar à lei, reparando então esses erros. Talvez o caminho para quem está iniciando nesse processo não seja esse amor na plenitude como nós temos para com os amigos, para com os irmãos, mas sim cumprir a lei não odiando, não desejando mal, não ter o desejo, porque
controlar a vontade, o desejo da vingança. Isso já é um início de um caminho que vai apaziguar as nossas relações e até mesmo trazer uma paz em nossa intimidade. Quando a gente já não vibra a maldade, a vingança, o duelo. Eu estou pensando também aqui, que eu espero que não tenha deixado transparecer a ideia de que alguém pudesse encarnar com o objetivo de ser um instrumento de tortura para nós, né? Ninguém tem no planejamento encarnatório ser Nero, né? Botar fogo em Roma. Ninguém tem esse planejamento encarnatório. Todos nós planejamos para progredir. Agora, o que acontece é que nas escolhas que fazemos, acabamos também errando, né? Então, muitos dos nossos irmãos que nos ofendem, que nos caluniam, que são ingratos em relação às nossas atitudes, erraram na escolha, né? Vieram com o propósito de perdoar, vieram com o propósito de restabelecer as relações de uma forma amorosa, amigável, mas pelas tendências acaba fazendo outras escolhas equivocadas. Então eu só não queria ter deixado a impressão, espero, né, de que alguém pudesse encarnar para vir me prejudicar, né, e que eu, por isso eu devesse agradecer. Não, devo agradecer porque estou sendo posto à prova, mas lamentar por aquele que fez essa escolha, né? Algo, mais ou menos, Jesus já tinha dito que o escândalo é necessário, mas ai daquele por quem o escândalo venha, né? Ele é um instrumento de progresso, mas vai ter que prestar contas perante a justiça divina. Justiça divina, não é? Não cabe a nós sermos justiceiros, eu sempre ressalvo isso, né? E lembrando que todas as nossas experiências, nessa frase que nós destacamos, quando fala a ocasião de experimentar, a gente já pensa em experimentar o bem. Mas se a gente pensar que nós experimentamos uma escolha errada no passado, tudo que é vivido por nós cria-se uma história. Como bom protagonista, a nossa história ela é rica em conteúdos. Então ela traz a beleza de uma ação, como ela pode trazer a marca, a referência dessa história como algo negativo, em prejuízo a uma escolha, por exemplo, de um suicídio, de uma indiferença sentimental em relação a uma pessoa. Então, tudo isso compõe a nossa história, que somos o protagonista dessa história. Ao desencarnar, todas essas vibrações, toda essa nossa história, ela fica impregnada no nosso perispírito. Daí também que além do nosso pensamento, o nosso perispírito traz essas marcas que imprime no outro, né? Imprime, quase que deixa transparecer, como se a nossa pele ela suasse, ela pudesse emanar o perfume das nossas histórias ou a amargura das nossas escolhas erradas. Eu fui muito poética até o ponto de não me fazer entender? Não, achei bonito. Né? Então é como se ao reencarnar, como se não, né? Ao reencarnar, nós trazemos essas marcas e a pessoa ao se aproximar não é só pelo pensamento, mas é pela lembrança inconsciente, impregnada de perispírito para perispírito, que pode atrair ou repulsar essa nossa relação. E quando no Evangelho nós entendemos isso como uma ocasião, e nós espíritas não podemos errar nisso porque temos esse conhecimento, quando detectamos a presença desses desafetos ou reconhecemos uma dificuldade em relacionar, não conseguimos desempenhar o papel a qual nós escolhemos, por exemplo, profissionalmente, isso já é um sinal de que há aí uma necessidade de nos desenvolver, de desenvolver habilidades adormecidas em nosso espírito, para que com o esforço, até mesmo das dificuldades aparentes, né? E aí o Evangelho destaca que essa é a condição. Qual é a condição? Entendermos as leis. Entendemos que nós estamos vindo de um passado e essa oportunidade nos chega
para que haja um reajuste nosso perante essas circunstâncias, né? Daí que, como consequência, trabalhando desta forma o Evangelho, o nosso pensamento, a gente vai chegando à conclusão que com o nosso pensamento trabalhado nesse sentido de compreendermos o nosso passado e o nosso futuro, essa é a condição do amai-vos. A condição não é só você, não é construir o amor para alguém que antes você precisa reparar uma lei, mas a condição existe uma lei que mostra que se você se desajustou a ela, você vai precisar se ajustar. Essa é a condição do amai-vos, pelo menos a maneira como eu entendi. Aí, quando nós compreendemos então, detectamos a necessidade e desejamos essa reparação, esse reajuste, o caminho é o perdão. E o perdão acaba vindo de forma mais natural, porque nós já começamos a compreender, a nos familiarizarmos com essa necessidade do ajuste, e apesar das vicissitudes, das dores, das dificuldades, há um ânimo, uma vontade, uma força que nos impulsiona a resolver esses conflitos. É assim que eu vi esse trecho, né? De fato, dentro nessa lógica que o Kardec coloca, o perdão não passa mais a ser uma opção de escolha, né? Mas sim como única via, né? Para o espírito em desenvolvimento, não há outra escolha, é a única via, o perdoar, né? Para não incorrer em novos equívocos, para não incorrer em outras falhas, né? Não é à toa, portanto, que a gente vai encontrar neste capítulo tantas referências ao perdão, a oferecer outra face, a não desejar vingança, né? Que são as lições que se seguem. Né? E esse capítulo também aí chama muita atenção, por exemplo, na parte final das instruções dos Espíritos, Kardec dedica nada menos do que 5 lições, 5 mensagens sobre o tema duelo. Né? Vamos parar para pensar. Poxa, Kardec escreveu o Evangelho em 1864, dessa faixa aí, fatos ocorridos na época, vamos dizer que ele estivesse lá pensando entre o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho, pegasse lá 1855, 57, até 64, 65. Já não tinha tanto duelo como tinha na Idade Média. Né? O duelo já não era algo tão corriqueiro, não era algo tão usual. E ele faz uma observação assim no final do capítulo. Né? Mas ele dedica um espaço importante para falar de duelo. Mas será que faz muito sentido falar tanto de duelo, sendo que já era um hábito saindo da moda, por assim dizer, da sociedade, e que seria abandonado? E hoje, cá entre nós, nunca ninguém viu um duelo, viu? Espero que não, né? Não. Fora do bang-bang da TV, fora da obra da ficção, fora do imaginário, a gente não vê duelo, né? Mas por que será que o Kardec consagra tantas lições a esse tema, né? E aí me pareceu que talvez a gente não encontre o duelo da forma como a gente viu na TV. Da forma como a gente via ou lia nos livros escolares, nos livros de ficção. Mas isso não quer dizer que o duelo deixou de existir, né? Eu acho que essa talvez seja a forma que a gente deva interpretar, compreender essas lições e relacionar com esse ensino. Né? Então, quando a gente está, por exemplo, numa relação difícil, Renata apontou ali a dificuldade, por exemplo, no trabalho, né? Onde está a nossa dificuldade, aí está o nosso maior desafio, é onde a gente tem que dedicar mais atenção. Né? Então, se no trabalho eu encontro elementos que ficam me testando, ficam me desafiando, ficam me espizinhando, como pequenas alfinetadas, existe essa expressão no Evangelho, ali está o meu objeto de atenção, ali está o meu maior desafio a ser observado, não é? Agora, se eu coloco em posição de contestação, em posição de choque, aí eu já inaugurei um duelo. Né? Eu posso não levantar armas, eu posso não levantar espadas,
mas eu estou em choque, eu estou no mesmo clima do duelo, talvez com armas mais refinadas, armas de palavras, armas de pensamento, armas de sentimento, mas continuam sendo armas que eu estou apontando contra o meu irmão, contrariando, portanto, o mandamento que mandava amá-lo, né? Transporta isso do seu trabalho, leva para dentro da sua casa. Nosso cachorrinho está participando hoje do Evangelho. Tá indo lá pra cá, Ele adora participar do Evangelho. Transporta isso para as relações dentro da casa espírita, dentro da sociedade esportiva, dentro do seu lar. Não é? Será que a gente não está constantemente pensando um ou outro, colocando palavras, pensamentos, fazendo comentários, né? Eu não vou fazer inconfidências, né? Mas às vezes a gente está lá conversando e tal, aí você comenta alguma coisa com alguém, aí alguém fala, mas por que você disse isso? Aí você leva o tom, fala, mas eu não quis dizer isso, aí o outro responde mais forte, aí você já está discutindo. Isso é ou não é duelo? Né? Então, quando Kardec dedica tanta atenção, importância para esse tema, é para nos chamar a atenção a isso. E uma das mensagens que tem lá, talvez a mais bonita, na minha opinião, óbvio, cada um vai ter a sua opinião, né? É do Santo Agostinho. Santo Agostinho a gente já referenciou várias vezes, né? Ele é expressão na codificação do Espiritismo, né? Foi um grande pensador da Igreja, plantou a doutrina católica desde o início, é expoente na Igreja Católica, mas depois mostrou-se tão expoente na doutrina espírita, desenvolvendo os temas, né? E também lá, em vários capítulos, a gente vai encontrar posições do Santo Agostinho, e nessa ele mostra lá que o espírito mostra mais coragem em perdoar uma ofensa, em respeitar o outro, em amar o inimigo, do que em desafiá-lo a um duelo, né? Como Jesus faz, né? Como Jesus fez diante daqueles que o instigaram, daqueles que o crucificaram, ele se colocou em posição de perdoar, rogar a Deus o perdão para aquelas ofensas, né? Então Santo Agostinho faz uma relação entre o papel de Jesus e aquele que deve ser o papel nosso como cristãos, né? Também a gente poderia erguer a nossa face, erguer a nossa fronte, receber as coroas de espinho sem oferecer a violência, oferecendo, portanto, a outra face, né? E o Evangelho também nos coloca, além dessa questão de a gente compreender pelo pensamento a lei e pela compreensão, né? Você vai usando uma razão e vai discernindo, você fala, poxa, se eu fizer isso eu vou ter tal consequências. Então, pela lógica, a gente vai fazendo escolhas melhores, vai se comportando melhor, vai se esforçando para ser uma pessoa melhor para si e na vida dos outros. Mas o Evangelho também destaca que, superado essa fase, né, a paz que você vai sentindo, os reflexos internos, tanto das nossas emoções, que traz uma sensação de mais paz, de mais sossego, de mais brandura, mesmo que nós não tenhamos as virtudes desenvolvidas, nós já vamos sentindo internamente como se fosse assim, a fisiologia do nosso corpo estaria mais calma, o nosso coração não está acelerado, eu não estou me sentindo desgastado energeticamente, eu não adoeço tanto, porque eu já estou com o meu pensamento ancorado, meu desejo na transformação. E essa sensação interna vai selando e vai confirmando para a gente que vale a pena, por conta dessa tranquilidade interna, e mesmo diante dos impactos externos, que sejam através das pessoas ou das circunstâncias, que vale a pena eu avançar e continuar neste caminho, porque eu vou me sentindo mais em paz. Veja que nós não estamos aqui falando de perfeição ainda, mas nós estamos falando já de um ser que, como Alain destacou Santo Agostinho, e ele nos é um mestre nesse ensino do autoconhecimento. Então a gente vai ao final de cada dia, vai percebendo
mais tranquilo eu estou quando eu deixo de reagir, o quanto eu me sinto com mais energia quando eu me desgasto menos tentando me justificar demais, me empoderar no sentido de, como o Alan falou, do duelo, né? Frente a uma adversidade, eu quero mostrar, né? Impor no sentido de impor a minha verdade, o meu ponto de vista. Tudo isso ao final de cada dia, quando a gente vai deixando de praticar esses hábitos, essas escolhas erradas, a gente vai percebendo em nós uma saúde. E com saúde, a gente tem muito mais chance de legal avançar. Isso que você falou, a gente entra mesmo num ciclo virtuoso, né? A gente sai do ciclo de vício e entra, uma coisa impulsiona a outra, né? Você perdoa, melhora a sua qualidade de vida aumenta a sua esperança aumenta a sua fé, aumenta, né? E aí a gente vai progredindo. Criei a imagem, né, de empurrar uma grande pedra, né? O começo é tortuoso, é difícil, exige grande esforço, mas quando você impulsiona, coloca em movimento aquele volume, você ganha agilidade, vai diminuindo o atrito e as coisas vão até o ponto que você consegue pegar ritmo e vida que segue, né? Exatamente. Que segue, bem colocado. E aqui em casa o Alan adora mexer nas coisas, né? Como ele falou, coisas pesadas, talvez não como a pedra, né? Mas coisas pesadas. Se a gente tem um recurso para transportar essas coisas pesadas, então em casa o Alan tem uma tabinha improvisada com umas rodinhas. Improvisada não, isso é alta engenharia. Alta engenharia, desculpa, né? Alta engenharia, então ele fez esse mecanismo, porque aí a roda, ele facilita, ele põe uma alavanca. O evangelho precisa ser esse recurso também na nossa vida. Né? A gente usar da nossa inteligência para fazer alavanca para poder empurrar algo que é pesado, né? Dentro dessa metáfora. E o evangelho precisa ser esse recurso para uma autoanálise, para a gente alavancar a nossa vida. Isso aí, tá bom. Muito bom? Vamos, o nosso tempo se esvaiu. Que gostoso. Vamos então para... Estou procurando aqui a nossa música para que a gente possa fazer a nossa prece final. Alegre Olhar, olha, música mediúnica também, que a gente vai estar pondo aqui, para que a gente possa então entrar na vibração das altas esferas, aonde os nossos amigos, benfeitores espirituais, com certeza vivem com Jesus, absorvendo os seus ensinos, as suas orientações, para quando estiverem entre nós, conseguirem passar a intuição amiga, o passe magnético que vai restabelecer a nossa saúde física. Então, vamos adentrar a essa melodia para que nós possamos abrir um campo de atuação para esses nossos irmãos. E assim nós agradecemos por esta oportunidade bendita de estarmos reunidos em nome do Evangelho de Jesus, diante dessa doutrina que amplia a nossa consciência, a nossa visão de mundo, trazendo para a nossa intimidade os reais motivos de estarmos aqui nesta luta, na conquista, e que nos aquece tanto o coração, trazendo um conforto, acalmando mesmo a nossa intimidade. E agora, Jesus, que nós encerramos o seu Evangelho, nós já percebemos o quanto que as nossas vibrações estão alteradas. A nossa mente já funciona num pensamento com um ritmo mais tranquilo. O nosso coração já bate no ritmo da natureza. E desta forma, a gente se sente religado ao Pai. A gente se sente tão inteiro, tão completo
naturalidade que sentimos, que vem dessas vibrações que criamos nesses instantes juntos. E nós só temos um sentimento de gratidão. Muito obrigada, Jesus, por exemplificar o reino de Deus entre nós. Obrigado por estar sempre conosco, tanto nos momentos de alegria, como nos momentos de muita dor. Nós nos despedimos do seu Evangelho, mas tenha certeza que a sua vida já habita dentro de cada um de nós. E com o coração cheio de alegria, nós pedimos que entregue essa gratidão a Deus Pai Criador quando assim estiver com Ele. E de uma forma bem simbólica, nos ensinastes a oração que pede, que louva e agradece, e essa agora nós pedimos que possa entregar ao Pai. E assim juntos, em pensamento, nós vamos dizer: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade na terra, no céu como em toda parte. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, à medida em que vamos perdoando aqueles que nos têm ofendido. E não nos deixeis cair nesses momentos de muitas dificuldades, pois nós desejamos estar seguros e de mãos dadas a Ti. Muito obrigada, que assim seja. Assim seja. Que assim seja e até a próxima semana. Bom domingo a todos, uma excelente semana.